As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Se Osiander objetar que a excelência deste trabalho supera a natureza humana e, portanto, pode ser atribuída apenas à natureza divina, a primeira parte da objeção eu admito, mas na última mantenho que ele está grosseiramente enganado. Pois, embora Cristo não pudesse purificar nossas almas com seu sangue, nem apaziguar o Pai por seu sacrifício, nem nos absolver da culpa, nem, em suma, realizar as funções de um sacerdote se não fosse verdadeiramente Deus, porque o poder humano seria insuficiente para tão grande fardo, é certo que ele realizou todas essas coisas em sua natureza humana. Pois se perguntar como somos justificados, Paulo responde, pela obediência de Cristo. Mas ele obedeceu de outra forma, senão assumindo a forma de servo. Daí inferimos que a justiça nos é apresentada em sua carne. Na outra passagem, que muito me espanta que Ioanda não tenha vergonha de citar tão frequentemente, Paulo coloca a fonte da justiça inteiramente na humanidade de Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conheceu pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Ioanda enfatiza muito a justiça de Deus e triunfa como se tivesse provado que essa é sua noção de justiça essencial, enquanto as palavras transmitem uma ideia muito diferente, que somos justos pela expiação realizada por Cristo, que a justiça de Deus significa aquilo que Deus aprova. Deveria ter sido conhecido até pelos mais jovens noviços. Assim como em João, o louvor de Deus é oposto ao louvor dos homens. Eu sei que a justiça de Deus às vezes denota aquilo de que ele é o autor e que ele nos concede, mas sem qualquer observação minha, o leitor judicioso perceberá que o significado desta passagem é apenas que estamos diante do tribunal de Deus, sustentados pela morte expiatória de Cristo. Nem é o termo de tanta importância, desde que Ioanda coincida conosco neste ponto, que somos justificados em Cristo na medida em que ele foi feito um sacrifício expiatório por nós, o que é totalmente incompatível com sua natureza divina. Por essa razão, quando Cristo se propõe a selar a justiça e a salvação que nos apresentou, ele exibe um certo penhor disso em sua carne. Ele se chama de fato de pão vivo, mas acrescenta, a título de explicação, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Este método de instrução é descoberto nos sacramentos, que, embora dirijam nossa fé para a totalidade da pessoa de Cristo, e não apenas para uma parte dele, ao mesmo tempo ensinam que a matéria da justificação e da salvação reside em sua natureza humana. Não que ele justifique ou vivifique por si mesmo como um mero homem, mas porque agradou a Deus manifestar no mediador aquilo que era incompreensível e oculto em si mesmo. Por isso estou acostumado a dizer que Cristo é, por assim dizer, uma fonte aberta para nós, de onde podemos beber, enquanto de outra forma estaria oculta e inútil naquela fonte secreta e profunda que flui para nós na pessoa do mediador. Dessa maneira e nesse sentido, desde que ele se submeta aos argumentos claros e contundentes que eu apresentei, não nego que Cristo nos justifica como ele é Deus e homem, e que essa obra é comum também ao Pai e ao Espírito. E, finalmente, que a justiça da qual Cristo nos faz participantes é a justiça eterna do Deus eterno. Além disso, para que suas calúnias não enganem os inexperientes, confesso que estamos destituídos dessa bênção incomparável até que Cristo se torne nosso. Portanto, atribuo a mais alta importância à conexão entre a cabeça e os membros, à habitação de Cristo em nossos corações. Em uma palavra, a união mística pela qual o desfrutamos, de modo que, sendo feito nosso, ele nos torna participantes das bênçãos com as quais está revestido. Não contemplamos, então, a distância, fora de nós, para que sua justiça nos seja imputada, mas porque nos revestimos dele e estamos enxertados em seu corpo, e porque ele se dignou a nos unir a si mesmo, portanto, nos gloriamos em uma participação de sua justiça. Assim, refutamos a calúnia de Ioanda de que a fé é considerada por nós como justiça, como se despojássemos Cristo de seu direito ao afirmarmos que, pela fé, nos aproximamos dele vazios, para que ele sozinho nos preencha com sua graça. Ioanda, desprezando essa conexão espiritual, insiste em uma mistura grosseira de Cristo com a crença e, portanto, de forma invejosa, dá a todos que não subscrevem seu erro fanático sobre a justiça essencial a designação de carnal,
porque não estão da opinião de que Cristo é substancialmente comido na ceia sagrada. Quanto a mim, de fato, considero a mais alta honra ser assim reprochado por um homem tão orgulhoso e tão absorvido em suas próprias ilusões, embora ele não ataque apenas a mim, mas outros escritores bem conhecidos no mundo, a quem deveria ter tratado com respeito modesto. Mas isso não me afeta, pois não estou apoiando nenhum interesse privado. Portanto, defendo esta causa com mais liberdade, consciente de que estou livre de qualquer motivo sinistro. Sua grande insistência em afirmar a justiça essencial e uma habitação essencial de Cristo em nós vai a este ponto. Primeiro, que Deus se transfunde em nós por uma mistura grosseira de si mesmo conosco, como ele pretende que haja uma alimentação carnal na ceia sagrada. Segundo, que Deus inspira sua justiça em nós, pela qual somos realmente justos com ele, uma vez que, segundo este homem, tal justiça é tão realmente Deus mesmo quanto a bondade, a santidade ou a perfeição de Deus. Não me tomarei muito trabalho para refutar os testemunhos que ele apresentou, os quais ele perverte violentamente do celestial para o estado presente. Por Cristo, diz Pedro, nos são dadas grandes e preciosas promessas, para que por elas possais ser participantes da natureza divina, como se agora fôssemos o que o Evangelho promete que seremos na segunda vinda de Cristo. Na verdade, João nos avisa que então seremos como Deus, pois o veremos como ele é. Pensei ser apropriado dar ao leitor apenas um pequeno exemplo e procurei passar por essas impertinências, não porque seja difícil refutá-las, mas porque não quero ser tedioso trabalhando em vão. Há ainda mais veneno latente no segundo ponto, em que ele sustenta que somos justos juntamente com Deus. Creio já ter demonstrado suficientemente que, embora essa doutrina não seja tão pestilenta, ainda assim, por ser fraca e insatisfatória e evaporar-se por sua própria inanidade, deve ser justamente rejeitada por todos os leitores judiciosos e piedosos. Mas isso é uma impiedade que não deve ser tolerada sob o pretexto de uma justiça dupla, para enfraquecer a certeza da salvação e nos elevar acima das nuvens, de modo que não possamos abraçar pela fé a graça da expiação e invocar a Deus com tranquilidade de espírito. O Anda ridiculariza aqueles que dizem que a justificação é um termo forense, porque é necessário que sejamos realmente justos. Nem há nada que ele mais desaprove do que a doutrina de que somos justificados pela imputação gratuita. Agora, se Deus não justifica absolvendo e perdoando-nos, qual é o significado desta declaração de Paulo? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas transgressões a eles. Pois ele fez dele pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Primeiro, encontramos que são considerados justos aqueles que são reconciliados com Deus. O modo é especificado, que Deus justifica perdoando, assim como em outra passagem a justificação é oposta à acusação, o que demonstra claramente que a forma de expressão é emprestada da prática dos tribunais. Nem há alguém que, toleravelmente versado na língua hebraica, e ao mesmo tempo em seu juízo são, possa ignorar que esta é a origem da frase e que este é seu significado. Agora, deixe o Anda me responder se, onde Paulo diz que Davi descreve a justiça sem obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, se isso é uma definição completa ou parcial. Certamente, Paulo não usa o testemunho do salmista como ensinando que o perdão dos pecados é parte da justiça ou contribui para a justificação de um homem, mas ele inclui toda a justiça em uma remissão gratuita, pronunciando, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Ele então avalia e julga a felicidade de tal homem, porque dessa forma ele se torna justo, não realmente, mas por imputação. O Anda objeta que seria desonroso para Deus e contrário à sua natureza se ele justificasse aqueles que ainda permanecem realmente ímpios. Mas deve-se lembrar que, como já observei, a graça da justificação é inseparável da regeneração, embora sejam coisas distintas. Mas uma vez que é suficientemente conhecido pela experiência que alguns resquícios de pecado sempre permanecem nos justos, a maneira de sua justificação deve, por necessidade, ser muito diferente da de sua renovação para uma nova vida. Pois esta última Deus começa em seus eleitos, e enquanto vivem, a realiza gradualmente e às vezes lentamente, de modo que estão sempre sujeitos, em seu tribunal, à sentença de morte.
Ele os justifica, no entanto, não de maneira parcial, mas de tal forma que possam aparecer ousadamente no céu como sendo revestidos da pureza de Cristo. Pois nenhuma porção de justiça poderia satisfazer nossas consciências até que tenhamos certeza de que Deus está satisfeito conosco, como sendo inquestionavelmente justos diante dele. Daí se segue que a doutrina da justificação é pervertida e totalmente derrubada quando dúvidas são injetadas na mente, quando a confiança na salvação é abalada, quando a adoração ousada e destemida é interrompida, e quando a calma e a tranquilidade com alegria espiritual não são estabelecidas. Daí Paulo argumenta, a partir da incompatibilidade de coisas contrárias entre si, que a herança não é da lei, porque então a fé seria tornada vã, a qual, se fixada nas obras, deve inevitavelmente cair, uma vez que nem mesmo os mais santos de todos os santos encontrarão nelas qualquer fundamento de confiança. Essa diferença entre justificação e regeneração, que Oanda confunde e denomina uma justiça dupla, é belamente expressa por Paulo, pois, ao falar de sua verdadeira justiça ou de a integridade que ele possuía, a qual Oanda dá a denominação de justiça essencial. Ele exclama com tristeza: "Oh, homem miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" Mas recorrendo à justiça que se encontra na divina misericórdia apenas, ele triunfa nobremente sobre a vida e a morte, sobre as reprovações, a fome, a espada e todas as coisas e pessoas adversas. Quem poderá acusar os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Pois estou persuadido de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele declara claramente possuir aquela justiça que é plenamente suficiente para a salvação diante de Deus, de modo que a miserável servidão, na consciência da qual ele estava lamentando sua condição, nem diminui nem interrompe em menor grau a confiança com a qual ele triunfa. Essa diversidade é suficientemente conhecida e até familiar a todos os santos que gemem sob o peso de suas iniquidades e ainda assim, com confiança vitoriosa, se elevam acima de todo medo. Mas a objeção de Oanda de que isso é incongruente com a natureza de Deus recai sobre ele mesmo, pois, embora ele vista os santos com uma justiça dupla, como se fosse uma vestimenta coberta de peles, ele é, no entanto, constrangido a reconhecer que nenhum homem pode agradar a Deus sem a remissão de seus pecados. Se isso é verdade, ele deveria pelo menos conceder que aqueles que não são realmente justos são considerados justos na medida em que isso é expresso pelo grau de imputação. Mas até onde um pecador deve estender essa aceitação graciosa que é substituída no lugar da justiça? Ele deve avaliá-la pelo peso? Verdadeiramente, ele estará em grande incerteza sobre qual lado inclinar a balança, porque não será capaz de assumir para si mesmo tanta justiça quanto pode ser necessária para sua confiança. É bom que aquele que desejaria prescrever leis a Deus não seja o árbitro dessa causa. Mas este discurso de Davi a Deus permanecerá, para que possas ser justificado quando falas e ser claro quando julgas. E que extrema arrogância é condenar o juiz supremo quando ele absolve livremente e não se contentar com esta resposta: "Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia." E ainda a intercessão de Moisés, que Deus interrompeu com esta resposta, não foi para que ele não poupasse ninguém, mas que, embora fossem culpados, ele removeria sua culpa e os absolveria todos de uma vez. Portanto, afirmamos que aqueles que estavam perdidos são justificados diante de Deus pela obliteração de seus pecados, porque o pecado, sendo o objeto de seu ódio, ele não pode amar senão aqueles que justifica. Mas este é um método maravilhoso de justificação, que os pecadores, sendo revestidos da justiça de Cristo, não temem o julgamento que merecem, e que, enquanto se condenam justamente, são considerados justos fora de si mesmos. Mas os leitores devem ser cautelosos para prestar atenção estrita ao mistério que Oanda se gaba de não ocultar deles, pois após ter argumentado com grande prolixidade que não obtemos favor com Deus unicamente pela imputação da justiça de Cristo, porque seria impossível para ele considerar justos aqueles que não o são. Eu uso suas próprias palavras. Ele finalmente conclui que Cristo nos é dado como justiça, não em relação à sua natureza humana, mas à sua natureza divina, e que, embora essa justiça só possa ser encontrada na pessoa do mediador, ainda assim é a justiça não do homem, mas de Deus. Ele não combina duas justiças, mas evidentemente priva a humanidade de Cristo de toda preocupação na questão da justificação. É interessante, no entanto, ouvir quais argumentos ele usa.
Disse na passagem referida que Cristo nos é feito sabedoria, o que se aplica apenas à palavra eterna. Portanto, Cristo não é considerado como homem nossa justiça. Respondo que o Filho unigênito de Deus era de fato sua sabedoria eterna. Mas este título é aqui atribuído a ele por Paulo em um sentido diferente, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que, portanto, ele tinha com o Pai, ele nos manifestou. E assim, o que Paulo diz não se refere à essência do Filho de Deus, mas ao nosso benefício, e é corretamente aplicado à humanidade de Cristo. Porque, embora ele fosse uma luz que brilha nas trevas antes de sua assunção à carne, ainda assim ele era uma luz oculta, até que aparecesse na natureza humana como o sol da justiça. Por isso ele se chama de luz do mundo. Wanda revela sua tolice igualmente ao objetar que a justificação excede o poder dos anjos e dos homens, uma vez que depende não da dignidade de qualquer criatura, mas da nomeação de Deus. Se os anjos desejassem oferecer uma satisfação a Deus, isso seria inútil, porque não foram designados para isso. Isso era peculiar ao homem Cristo, que foi feito sob a lei para nos redimir da maldição da lei. Ele também acusa muito injustamente aqueles que negam que Cristo é nossa justiça de acordo com sua natureza divina, de reter apenas uma parte de Cristo e, o que é pior, de fazer dois deuses. Porque, embora reconheçam que Deus habita em nós, ainda assim negam categoricamente que somos justos pela justiça de Deus. Pois se chamamos Cristo o autor da vida, em consequência de ele ter sofrido a morte para que pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, não se deve inferir que negamos essa honra à sua pessoa completa como Deus manifestado na carne. Apenas afirmamos com precisão os meios pelos quais a justiça de Deus nos é transmitida, de modo que possamos desfrutá-la. Assim, Wanda caiu em um erro muito pernicioso. Não negamos que o que é abertamente exibido para nós em Cristo flui da graça e do poder secretos de Deus. Nem nos recusamos a admitir que a justiça conferida a nós por Cristo é a justiça de Deus, como procedente dele, mas constantemente mantemos que temos justiça e vida na morte e ressurreição de Cristo. Passo por cima daquela vergonhosa acumulação de passagens com as quais, sem qualquer discriminação e até mesmo sem bom senso, ele sobrecarregou o leitor para evidenciar que sempre que se menciona a justiça, deve-se entender essa justiça essencial. Como quando Davi implora a justiça de Deus para assisti-lo, o que ele faz mais de 100 vezes. E não hesita em perverter um número tão grande de passagens. Não há nada mais sólido em sua outra objeção de que o termo justiça é aplicada de forma adequada e correta àquilo que nos excita a retidão de conduta, que Deus sozinho opera em nós tanto para querer quanto para fazer. Agora, não negamos que Deus nos renova por seu Espírito para a santidade e justiça de vida. Mas deve-se primeiro indagar se ele faz isso imediatamente por si mesmo ou através do meio de seu Filho, com quem depositou toda a plenitude de seu Espírito, para que com sua abundância possa aliviar as necessidades de seus membros. Além disso, embora a justiça flua para nós da fonte secreta da divindade, não se segue que Cristo, que na carne se santificou por nossa causa, seja nossa justiça em relação à sua natureza divina. Igualmente frívola é sua afirmação de que Cristo mesmo era justo com a justiça de Deus, porque se ele não tivesse sido influenciado pela vontade do Pai, nem mesmo ele poderia ter realizado a parte que lhe foi atribuída. Embora tenha sido observado em outro lugar que todo o mérito de Cristo flui apenas do favor de Deus, isso não dá apoio à noção fantasiosa com a qual ele fascina seus próprios olhos e os dos imprudentes, pois quem admitiria a inferência de que, porque Deus é a fonte original de nossa justiça, somos, portanto, essencialmente justos e temos a essência da justiça divina residindo em nós. Ao redimir a igreja, Isaías diz que Deus vestiu-se de justiça como uma couraça, mas foi para despojar Cristo da armadura que lhe havia dado e impedir que ele fosse um redentor perfeito. O profeta apenas quis dizer que Deus não tomou nada extrínseco a si mesmo e não teve assistência na obra de nossa redenção. Paulo insinuou brevemente o mesmo em outras palavras, dizendo que ele nos deu a salvação para declarar sua justiça. Nem isso contradiz o que ele afirma em outro lugar, que pela obediência de um somos feitos justos. Para concluir, quem fabrica uma justiça dupla, para que almas miseráveis não possam confiar totalmente e exclusivamente na misericórdia divina, torna Cristo um objeto de desprezo e o coroa com espinhos entrelaçados.
Mas como muitas pessoas imaginam que a justiça é composta de fé e obras, vamos também provar antes de prosseguir que a justiça da fé é tão extremamente diferente da justiça das obras, que se uma for estabelecida, a outra deve necessariamente ser subvertida. O apóstolo diz: considero todas as coisas como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas a que é pela fé em Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. Aqui vemos uma comparação de dois opostos e uma implicação de que sua própria justiça deve ser abandonada por aquele que deseja obter a justiça de Cristo. Portanto, em outro lugar, ele afirma que essa foi a causa da ruína dos judeus, que, indo a estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Se, ao estabelecer nossa própria justiça, rejeitamos a justiça de Deus, então, para obter esta última, a primeira deve, sem dúvida, ser totalmente renunciada. Ele transmite o mesmo sentimento quando afirma que a jactância é excluída pela lei das obras, mas pela lei da fé. Daí se segue que, enquanto permanecer a menor partícula de justiça em nossas obras, retemos alguma causa para nos vangloriar. Mas se a fé exclui toda a jactância, a justiça das obras não pode, de forma alguma, ser associada à justiça da fé. Para esse propósito, ele fala de forma tão clara no 4º capítulo de Romanos que não deixa espaço para cavilações ou evasões. Se Abraão, diz ele, foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não tem de que se gloriar diante de Deus. Portanto, segue-se que ele não foi justificado pelas obras. Então, ele avança outro argumento a partir de dois opostos. Ao que trabalha, a recompensa não é considerada como graça, mas como dívida. Mas a justiça é atribuída à fé através da graça. Portanto, não é do mérito das obras. Devido, portanto, à noção fantasiosa daqueles que imaginam uma justiça composta de fé e obras, os sofistas que se divertem e se deleitam com a perversão das Escrituras e vãs cavilações pensam ter encontrado um subterfúgio excelente quando explicam as obras nestas passagens, como aquelas que os homens ainda não regenerados realizam sem a graça de Cristo, meramente através dos esforços não assistidos de sua própria livre vontade, e negam que se relacionem com obras espirituais. Assim, segundo eles, um homem é justificado tanto pela fé quanto pelas obras. Apenas as obras não são propriamente suas, mas os dons de Cristo e os frutos da regeneração. Pois dizem que Paulo falou dessa maneira apenas para que os judeus que confiavam em sua própria força pudessem ser convencidos de sua tolice em arrogarem a justiça a si mesmos, enquanto ela é conferida a nós unicamente pelo Espírito de Cristo, não por um esforço propriamente nosso. Mas eles não observam que, no contraste entre a justiça legal e a evangélica que Paulo introduz em outro lugar, todas as obras são excluídas por qualquer título que possam ser distinguidas, pois ele ensina que esta é a justiça da lei, que aquele que cumpriu o mandamento da lei obterá a salvação, mas que a justiça da fé consiste em acreditar que Cristo morreu e ressuscitou. Além disso, veremos, à medida que prosseguimos em seu devido lugar, que a santificação e a justiça são bênçãos separadas de Cristo, de onde se segue que até mesmo as obras espirituais são levadas em conta quando o poder de justificar é atribuído à fé. A afirmação de Paulo no lugar citado de que Abraão não tem do que se gloriar diante de Deus, uma vez que não foi justificado por obras, não deve ser restrita a qualquer aparência literal ou exibição externa de virtude ou a qualquer esforço de livre-arbítrio. Mas, embora a vida do patriarca fosse espiritual e quase angelical, suas obras não possuíam mérito suficiente para justificá-lo diante de Deus. Os erros dos escolásticos que misturam suas preparações são, de fato, mais grosseiros, mas instilam no simples e incauto uma doutrina igualmente corrupta, enquanto, sob o pretexto do Espírito e da graça, ocultam a misericórdia de Deus, que sozinha pode acalmar os terrores da consciência. Confessamos de fato com Paulo que os que praticam a lei são justificados diante de Deus. Mas uma vez que todos estamos longe de ser observadores da lei, concluímos que aquelas obras que deveriam ser principalmente disponíveis para a justificação não nos oferecem assistência, porque estamos desprovidos delas. Com relação aos papistas comuns ou escolásticos, eles estão dessa maneira duplamente enganados, tanto ao denominar a fé uma certeza de consciência, esperando de Deus uma recompensa de mérito, quanto ao explicar a graça de Deus como não uma imputação de gratuidade como justiça, mas o Espírito assistindo na busca da santidade.
Eles leem no apóstolo que aquele que vem a Deus deve crer que ele é e que é recompensador dos que diligentemente o buscam, mas não consideram a maneira de buscá-lo, e que eles confundem o sentido da palavra graça é evidente em seus escritos, pois Lombardo representa a justificação por Cristo como nos sendo dada de duas maneiras. Ele diz que a morte de Cristo nos justifica. Primeiro, porque excita a caridade em nossos corações, pela qual somos feitos realmente justos. Segundo, porque destrói o pecado, pelo qual o diabo nos mantinha cativos, de modo que agora não pode nos condenar. Vemos como ele considera a graça de Deus na justificação como consistindo em sermos direcionados a boas obras pela graça do Espírito Santo. Ele realmente desejou seguir a opinião de Agostinho, mas o segue a uma grande distância e até se desvia consideravelmente de uma imitação próxima dele, pois tudo o que encontra claramente declarado por ele obscurece, e tudo o que encontra puro nele corrompe. As escolas sempre têm se precipitado em erros cada vez piores, até que, por fim, se precipitaram em uma espécie de pelagianismo. Nem a opinião de Agostinho, ou pelo menos sua maneira de expressão, deve ser totalmente admitida, pois, embora ele despoje excelentemente o homem de todo o louvor da justiça e descreva tudo a graça de Deus, ainda assim, ele refere a graça à santificação, na qual somos regenerados pelo Espírito para uma nova vida. A Escritura, ao falar da justiça da fé, nos leva a algo muito diferente. Ensina-nos que, sendo desviados da contemplação de nossas próprias obras, devemos considerar nada além da misericórdia de Deus e da perfeição de Cristo. Pois afirma que esta é a ordem da justificação, que desde o princípio Deus se digna abraçar o homem pecador com sua bondade pura e gratuita, contemplando nada nele que excite a misericórdia, senão sua miséria, pois Deus o vê completamente desprovido de todas as boas obras, extraindo de si mesmo o motivo para abençoá-lo, para que possa afetar o próprio pecador com um senso de sua suprema bondade, que, perdendo toda a confiança em suas próprias obras, descansa toda a sua salvação na misericórdia divina. Este é o sentimento da fé, pelo qual o pecador chega ao gozo de sua salvação, quando sabe, pela doutrina do Evangelho, que está reconciliado com Deus, que, tendo obtido a remissão dos pecados, é justificado pela intervenção da justiça de Cristo, e, embora regenerado pelo Espírito de Deus, pensa na justiça eterna reservada para ele, não nas boas obras às quais se dedica, mas unicamente na justiça de Cristo. Quando todas essas coisas forem examinadas particularmente, elas fornecerão uma explicação perspicaz de nossa opinião. No entanto, serão melhor digeridas em uma ordem diferente daquela em que foram propostas. Mas isso é de pouca importância, desde que estejam tão conectadas entre si que possamos ter todo o assunto corretamente exposto e bem confirmado. Aqui é apropriado recordar a relação que já afirmamos entre fé e o Evangelho, uma vez que a razão pela qual se diz que a fé justifica é que ela recebe e abraça a justiça oferecida no Evangelho, mas seu oferecimento pelo Evangelho exclui absolutamente toda consideração de obras. Isso Paulo demonstra muito claramente em várias ocasiões e particularmente em duas passagens em sua epístola aos Romanos, contrastando a lei e o Evangelho. Ele diz: Moisés descreve a justiça que é da lei, que o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é da fé fala assim: que se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você percebe como ele discrimina entre a lei e o Evangelho, que a primeira atribui a justiça às obras, mas a última concede gratuitamente, sem a assistência das obras. É uma passagem notável e pode nos ajudar a extricar de uma multidão de dificuldades se entendermos que a justiça que nos é dada pelo Evangelho é livre de todas as condições legais. Esta é a razão pela qual ele se opõe mais de uma vez à promessa da lei. Se a herança é da lei, não é mais de promessa. E mais, no mesmo capítulo, para o mesmo propósito, é certo que a lei também tem suas promessas. Portanto, a menos que confessemos que a comparação é inadequada, deve haver algo distinto e diferente nas promessas do Evangelho. Agora, o que pode ser isso, senão o fato de que são gratuitas e dependem unicamente da misericórdia divina, enquanto as promessas da lei dependem da condição das obras?
Nem deixe que alguém objete que é apenas a justiça que os homens tentariam impor a Deus a partir de seus próprios poderes naturais e livre-arbítrio que é rejeitada, uma vez que Paulo ensina como uma verdade universal que os preceitos da lei são improdutivos, porque não há um só, nem mesmo entre os melhores dos homens, que possa cumpri-los. O amor é certamente o principal ramo da lei quando o Espírito de Deus nos forma para isso. Porque não constitui parte de nossa justiça? Mas porque mesmo nos santos é imperfeito e, portanto, por si só, não merece recompensa. A outra passagem é a seguinte, que nenhum homem é justificado pela lei diante de Deus. É evidente, pois o justo viverá pela fé, e a lei não é da fé, mas o homem que as faz viverá nelas. Como poderia esse argumento ser sustentado, a menos que fosse certo que as obras não entram na conta da fé, mas estão totalmente separadas dela? A lei, ele diz, difere da fé. Por quê? Porque as obras são exigidas para a justiça da lei. Portanto, segue-se que as obras não são exigidas para a justiça da fé. A partir dessa afirmação, parece que aqueles que são justificados pela fé são justificados sem o mérito das obras, e além do mérito das obras, pois a fé recebe aquela justiça que o Evangelho confere. E o Evangelho difere da lei nesse aspecto, pois não confia na justiça às obras, mas a repousa inteiramente na misericórdia de Deus. Ele argumenta de maneira semelhante aos romanos que Abraão não teve de onde se gloriar, pois creu em Deus, e isso lhe foi contado como justiça. E a título de confirmação, ele acrescenta que então há espaço para a justiça da fé, onde não há obras que mereçam qualquer recompensa. Ele nos diz que onde há obras, elas recebem uma recompensa de dívida, mas o que é dado à fé é de graça, pois este é o claro significado da linguagem que ele usa quando acrescenta um pouco depois. Portanto, é pela fé que obtemos a herança, a fim de que seja pela graça. Ele infere que a herança é gratuita, pois é recebida pela fé. E por que isso? Porque a fé, sem qualquer assistência das obras, depende totalmente da misericórdia divina. E no mesmo sentido, sem dúvida, ele nos ensina em outro lugar que a justiça de Deus, sem a lei, é manifestada, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, porque ao excluir a lei, ele nega que a justiça seja assistida pelas obras ou que a obtenhamos trabalhando, mas afirma que chegamos vazios para recebê-la. O leitor agora descobrirá com que justiça esses sofistas dos dias atuais zombam de nossa doutrina quando dizemos que um homem é justificado somente pela fé. Eles não negam que um homem é justificado pela fé, pois as Escrituras o declaram tantas vezes, mas como não está em nenhum lugar expressamente dito que é somente pela fé, eles não podem suportar que essa adição seja feita. Mas que resposta darão a estas palavras de Paulo, onde ele argumenta que a justiça não é fé, a menos que seja gratuita? Como pode algo gratuito consistir em obras? E por quais evasões eles eludirão o que ele afirma em outro lugar, que no Evangelho é revelada a justiça de Deus? Se a justiça é revelada no Evangelho, certamente não é mutilada e parcial, mas completa e perfeita. Portanto, a lei não tem nenhuma preocupação nisso. E a respeito dessa partícula exclusiva somente, eles se apoiam em uma evasão que não é apenas falsa, mas clara e ridícula, pois não é ele que atribui tudo à fé sozinha, quem nega tudo às obras. Qual é o significado dessas expressões de Paulo? A justiça é manifestada sem a lei, justificado gratuitamente por sua graça, justificado sem as obras da lei. Aqui eles têm um subterfúgio engenhoso que, embora não seja de sua própria invenção, mas emprestado de Orígenes e alguns dos antigos, é, no entanto, muito absurdo. Eles pretendem que as obras excluídas são as obras cerimoniais das coisas que estão escritas no livro da lei para serem feitas. Se estiverem em seus sentidos normais, não afirmarão que a vida foi prometida aos observadores de cerimônias e a maldição denunciada meramente sobre os transgressores delas. Se esses lugares devem ser entendidos como a lei moral, é além de qualquer dúvida que as obras morais também estão excluídas do poder de justificar. Para o mesmo propósito, são esses os argumentos que ele usa, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Consequentemente, não há justiça, porque a lei gera ira. Portanto, não é justa. Uma vez que a lei não pode assegurar nossas consciências, nem pode conferir justiça, uma vez que a fé é contada como justiça. Consequentemente, a justiça não é uma recompensa das obras, mas é concedida gratuitamente, uma vez que somos justificados pela fé. O orgulho é excluído. Se houvesse uma lei dada que pudesse dar vida, verdadeiramente a justiça deveria ter sido pela lei.
Mas as Escrituras concluíram que todos estão debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo pudesse ser dada àqueles que creem. Deixem-nos fingir ociosa e atrevidamente, se ousarem, que estas se aplicam a cerimônias e não a morais, mas até mesmo crianças explodiriam tal consumada impudência. Portanto, podemos estar seguros de que, quando o poder de justificar é negado à lei, toda a lei está incluída. Se alguém se perguntar por que o apóstolo não se contenta em mencionar simplesmente obras, mas diz obras da lei, a razão é óbvia. Pois, embora as obras sejam tão altamente estimadas, elas derivam seu valor da aprovação divina, em vez de qualquer excelência intrínseca. Pois quem pode ousar se gabar diante de Deus de qualquer justiça das obras, exceto daquelas que ele aprovou? Quem pode ousar reivindicar qualquer recompensa como devida a elas, exceto o que ele prometeu? Portanto, é devido ao favor divino que elas são consideradas dignas tanto do título quanto da recompensa da justiça, e assim são valiosas apenas quando são destinadas como atos de obediência a Deus. Por isso, o apóstolo, em outro lugar, para provar que Abraão não poderia ser justificado pelas obras, alega que a lei foi dada 430 anos após a aliança ter sido confirmada. Pessoas ignorantes ridicularizariam tal argumento, porque poderia haver obras justas antes da promulgação da lei. Mas sabendo que as obras não têm tal valor intrínseco, independentemente do testemunho e da estima de Deus, ele assumiu que antes da lei elas não tinham poder para justificar. Sabemos porque ele menciona expressamente as obras da lei quando pretende negar a justificação pelas obras. É porque elas sozinhas podem fornecer qualquer ocasião de controvérsia. No entanto, ele também exclui todas as obras sem qualquer limitação, como quando diz que Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Portanto, eles não podem, por quaisquer sutilezas, nos impedir de reter esta partícula geral exclusiva. É em vão também que eles se agarram a outra sutileza frívola, alegando que somos justificados apenas por aquela fé que opera por amor, com o intuito de representar a justiça como dependendo do amor. Reconhecemos, de fato, com Paulo, que nenhuma outra fé justifica, exceto aquela que opera por amor, mas ela não deriva seu poder para justificar da eficácia desse amor. Ela justifica de nenhuma outra maneira, senão na medida em que nos introduz em uma participação da justiça de Cristo. Caso contrário, não haveria força no argumento tão veementemente defendido pelo apóstolo. Ao que trabalha, diz ele, a recompensa não é considerada como graça, mas como dívida. Mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Seria possível para ele falar mais claramente do que ao afirmar que não há justiça da fé, exceto onde não há obras que sejam dignas de qualquer recompensa, e que a fé é imputada como justiça apenas quando a justiça é conferida através da graça imerecida. Agora, vamos examinar a verdade do que foi afirmado na definição de que a justiça da fé é uma reconciliação com Deus que consiste unicamente na remissão dos pecados. Devemos sempre retornar a este axioma, que a ira divina permanece sobre todos os homens enquanto continuarem a ser pecadores. Isso Isaías expressou lindamente nas seguintes palavras: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado para que não possa ouvir. Mas as suas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Fomos informados de que o pecado faz uma divisão entre o homem e Deus e desvia o semblante divino do pecador. Nem pode ser de outra forma, porque é incompatível com sua justiça ter qualquer comunhão com o pecado. O apóstolo ensina que o homem é inimigo de Deus até que seja reconciliado com ele através de Cristo, a quem, portanto, o Senhor recebe em comunhão. Ele é dito justificar porque não pode receber ninguém em favor ou em comunhão consigo mesmo sem torná-lo de pecador em uma pessoa justa. Isso, acrescentamos, é realizado pela remissão dos pecados. Pois se aqueles a quem o Senhor reconciliou consigo forem julgados de acordo com suas obras, ainda serão encontrados como pecadores, que, não obstante, devem ser absolvidos e livres do pecado. Parece, então, que aqueles a quem Deus recebe são feitos justos, não de outra forma senão como são purificados ao serem limpos de todas as suas impurezas pela remissão de seus pecados, de modo que tal justiça pode, em uma palavra, ser denominada remissão de pecados. Ambos os pontos estão plenamente estabelecidos pela linguagem de Paulo, que já recitei.
Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas transgressões a eles, e confiou a nós a palavra da reconciliação. Então ele acrescenta a substância de seu ministério. Ele se fez pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Os termos justiça e reconciliação são aqui usados por ele de forma indiscriminada para nos ensinar que eles são mutuamente compreendidos um no outro. E ele afirma que a maneira de obter essa justiça consiste em nossas transgressões não sendo imputadas a nós. Portanto, não podemos mais duvidar de como Deus justifica quando ouvimos que ele nos reconcilia consigo mesmo ao não imputar nossos pecados a nós. Assim, na Epístola aos Romanos, o apóstolo prova que Deus imputa justiça sem obras a partir do testemunho de Davi, que declara: Bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Por bem-aventurança, nesta passagem, ele indubitavelmente se refere à justiça, pois uma vez que afirma que consiste na remissão dos pecados, não há razão para adotarmos qualquer outra definição. Portanto, Zacarias, o pai de João Batista, coloca o conhecimento da salvação na remissão dos pecados. E Paulo, observando a mesma regra no sermão que pregou ao povo de Antioquia sobre o assunto da salvação, é declarado por Lucas ter concluído da seguinte maneira: Por meio deste homem é pregado a vocês o perdão dos pecados, e por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas, das quais vocês não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. O apóstolo assim conecta o perdão dos pecados com a justificação para mostrar que são idênticos. Daí ele argumenta justamente que essa justiça que obtemos através do favor de Deus é concedida gratuitamente a nós. Nem deve ser considerada uma expressão estranha que os crentes são justificados diante de Deus não por suas obras, mas pela sua graciosa aceitação deles, uma vez que ocorre com tanta frequência nas Escrituras e às vezes também nos pais. Agostinho disse que a justiça dos santos neste mundo consiste mais na remissão de seus pecados do que na perfeição de suas virtudes. E isso corresponde à notável observação de Bernardo, que disse que não pecar de forma alguma é a justiça de Deus, mas a justiça do homem é a graça e a misericórdia divina. Ele havia afirmado anteriormente que Cristo é justiça para nós na absolvição, e, portanto, que são justos apenas aqueles que obtiveram perdão através de sua misericórdia. Daí também é evidente que obtemos justificação diante de Deus unicamente pela intervenção da justiça de Cristo, o que equivale a dizer que um homem é justo não em si mesmo, mas porque a justiça de Cristo é comunicada a ele por imputação. E este é um ponto que merece uma consideração atenta, pois supera a noção ociosa de que um homem é justificado pela fé, porque a fé recebe o Espírito de Deus, pelo qual é feito justo, o que é muito repugnante à doutrina anterior para ser reconciliável com ela, pois certamente deve estar destituído de toda justiça própria aquele que é ensinado a buscar justiça fora de si mesmo. Isso é afirmado de forma mais clara pelo apóstolo quando diz: Ele se fez pecado por nós, que não conheceu o pecado, para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Vemos que nossa justiça não está em nós mesmos, mas em Cristo, e que todo nosso título a ela repousa unicamente em sermos participantes de Cristo, pois ao possuí-lo, possuímos todas as suas riquezas com ele. Nem surge qualquer objeção do que ele afirma em outro lugar, que Deus enviou seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa e, por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei pudesse ser cumprida em nós, onde ele não pretende outro cumprimento senão o que obtemos por imputação. Pois o Senhor Cristo assim comunica sua justiça a nós, que, em relação ao julgamento divino, ele transfunde sua virtude em nós de uma maneira maravilhosa. A intenção do apóstolo é claramente demonstrada em outra declaração que ele fez logo antes. Assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. O que é colocar nossa justiça na obediência de Cristo, se não afirmar que somos considerados justos apenas porque sua obediência é aceita por nós como se fosse a nossa? Portanto, Ambrose parece ter exemplificado muito bem essa justiça na bênção de Jacó, pois assim como aquele que não tinha, por conta própria, nenhum direito aos privilégios da primogenitura,
Ao se esconder no hábito de seu irmão e ser investido com sua vestimenta, que exalava um odor excelente, insinuou-se no favor de seu pai para receber a bênção em seu próprio benefício sob a aparência de outro. Assim nos abrigamos sob a preciosa pureza de Cristo, nosso irmão mais velho, para que possamos obter o testemunho de justiça diante de Deus. As palavras de Ambrose são: que Isaac cheirou o odor das vestes. Talvez indiquem que somos justificados não por obras, mas pela fé, uma vez que a fraqueza da carne é um impedimento para as obras, mas o brilho da fé, que merece o perdão do pecado, oculta o erro de nossas ações. E tal é, de fato, a realidade, pois para que possamos aparecer diante da face de Deus para a salvação, é necessário que sejamos perfumados com seu aroma e que todas as nossas deformidades sejam ocultadas e absorvidas em sua perfeição. Capítulo 12. Uma consideração do tribunal divino é necessária para uma convicção séria da justificação gratuita. Embora pareça, a partir dos testemunhos mais claros, que todas essas coisas são estritamente verdadeiras, ainda não descobriremos claramente quão necessárias elas são até que tenhamos uma visão do que deve ser a base de todo esse argumento. Em primeiro lugar, portanto, devemos refletir que não estamos tratando da justiça de um tribunal humano, mas da do tribunal celestial, para que não apliquemos nenhum padrão diminuto de nossa própria avaliação para estimar a integridade da conduta exigida para satisfazer a justiça divina. Mas é maravilhoso com que clareza e presunção isso é comumente decidido, e é até observável que nenhum homem nos dá declarações mais confiantes ou pomposas sobre a justiça das obras do que aqueles que são notoriamente culpados de pecados abertos ou viciados em vícios secretos. Isso decorre do fato de que eles nunca pensam na justiça de Deus, cujo menor sentido os impediria de tratar com tal desprezo, e certamente é extremamente subestimada, se não for reconhecida como tão perfeita que nada pode ser aceitável a ela, exceto o que é absolutamente completo e imaculado, tal como nunca foi nem será possível encontrar no homem caído. É fácil para qualquer um nos claustros das escolas se entregar a especulações ociosas sobre o mérito das obras para justificar os homens. Mas quando ele entra na presença de Deus, deve se despedir dessas distrações, pois ali os negócios são tratados com seriedade e nenhuma ludicidade é praticada. Para este ponto, então, deve nossa atenção ser direcionada se desejamos fazer qualquer investigação útil sobre a verdadeira justiça. Como podemos responder ao juiz celestial quando ele nos chamar para prestar contas? Vamos colocar esse juiz diante de nossos olhos, não de acordo com a imaginação espontânea de nossas mentes, mas de acordo com as descrições dadas dele nas Escrituras, que o representam como aquele cuja resplandecência eclipsa as estrelas, cujo poder derrete as montanhas, cuja ira abala a terra, cuja sabedoria pega os sutis em sua própria astúcia, cuja pureza faz todas as coisas parecerem poluídas, cuja justiça até os anjos não conseguem suportar, que não absolve os culpados, cuja vingança, uma vez acesa, penetra até o abismo do inferno. Deixe-o assentar-se, digo, no tribunal para examinar as ações dos homens. Quem se apresentará destemido diante de seu trono? Quem habitará com o fogo devorador, diz o profeta? Quem habitará com as chamas eternas? Aquele que anda retamente e fala com integridade, etc. Agora, que ele venha à frente, quem quer que seja. Mas essa resposta não faz com que ninguém apareça, pois, ao contrário, ouvimos este discurso temeroso. Se tu, Senhor, marcar as iniquidades, ó Senhor, quem poderá ficar? Na verdade, todos devem rapidamente perecer. Como está escrito em outro lugar, o homem mortal será mais justo do que Deus. O homem será mais puro do que seu Criador. Eis que ele não confia em seus servos e a seus anjos, ele atribui loucura. Quanto menos nos que habitam em casas de barro, cuja fundação está no pó, que são esmagados diante da traça. Eles são destruídos da manhã à noite. Novamente, eis que ele não confia em seus santos, e os céus não são limpos aos seus olhos. Quanto mais abominável e imundo é o homem que bebe iniquidade como água. Eu confesso que no livro de Jó é mencionada uma justiça que é superior à observância da lei, e será útil lembrar essa distinção. Pois, embora alguém possa satisfazer a lei, ele não poderia, mesmo assim, suportar o escrutínio daquela justiça que excede toda compreensão. Portanto, embora Jó esteja ciente de sua própria integridade, ele permanece mudo de espanto ao ver que Deus não poderia se agradar nem mesmo com a santidade dos anjos se ele entrasse em um exame rigoroso de suas obras.
Assim agora passarei por essa justiça a qual me referi, porque é incompreensível, e me contentarei com o fato de que devemos ser piores do que estúpidos, se ao examinarmos nossas vidas pela regra da lei escrita, não formos atormentados com um temor horrível em consequência de tantas maldições que Deus designou para nos despertar, e entre elas esta geral. Maldito seja aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para fazê-las. Em suma, toda essa controvérsia será desinteressante e inútil, a menos que cada um se apresente como um criminoso diante do juiz celestial e se prostrar voluntariamente, humilhando-se em profunda solicitude a respeito de sua absolvição. Para esse ponto, nossos olhos devem estar elevados, para que possamos aprender a tremer por medo, em vez de nos entregarmos a uma vã exaltação. É de fato fácil, enquanto a comparação é feita apenas entre homens, para que cada homem imagine possuir algo que os outros não deveriam desprezar. Mas quando ascendemos à contemplação de Deus, essa confiança é imediatamente perdida, e a situação de nossa alma em relação a Deus é semelhante à de nosso corpo em relação aos céus visíveis. Pois o olho, enquanto está ocupado em contemplar objetos adjacentes, recebe provas de sua própria perspicácia. Mas se for direcionado para o sol, ofuscado e confuso com seu brilho avassalador, sente não menos debilidade ao contemplá-lo do que força ao ver objetos inferiores. Não nos deixemos, então, enganar por uma confiança vã, embora nos consideremos iguais ou superiores a outros homens. Isso não significa nada para Deus, a quem esta causa deve ser submetida. Mas se nossa insolência não pode ser contida por essas admoestações, ele nos responderá na linguagem que dirigiu aos fariseus. Vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens, mas o que é altamente estimado entre os homens é abominação diante de Deus. Ide agora e entre os homens glorie-se orgulhosamente em sua justiça, enquanto Deus do céu a abomina. Mas qual é a linguagem dos servos de Deus que são verdadeiramente ensinados por seu Espírito? Um diz: não entres em juízo com teu servo, pois diante de ti não será justificado nenhum homem vivo. E outro, embora em um sentido um tanto diferente: como pode o homem ser justo com Deus? Se ele contendesse com ele, não poderia responder-lhe uma entre mil. Aqui somos claramente informados a respeito da justiça de Deus, que é tal que nenhuma obra humana pode satisfazê-la e que torna impossível para nós, se acusados de 1000 crimes, nos exculparmos de um deles. A mesma ideia dessa justiça foi muito bem compreendida por Paulo, aquele vaso escolhido de Deus, quando professou: estou consciente de nada em mim mesmo, ainda assim não sou justificado por isso. Nem é apenas nas Sagradas Escrituras que tais exemplos são encontrados. Todos os escritores piedosos descobrem sentimentos semelhantes. Assim, Agostinho diz: a única esperança de todos os piedosos que gemem sob este fardo da carne corruptível e em meio às enfermidades desta vida é que temos um mediador, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Qual é o significado dessa observação? Se esta é a única esperança deles, onde está qualquer confiança nas obras? Pois quando ele afirma que esta é a única, ele exclui toda a outra. Bernardo também diz: e de fato, onde pode ser encontrado descanso seguro e sólido e segurança para os fracos, senão nas feridas do Salvador? Ali habito com maior segurança em proporção ao seu poder de salvar. O mundo se agita, o corpo oprime, o diabo está à espreita para destruir. Eu não caio porque meu fundamento está em uma rocha firme. Cometi um pecado, minha consciência está perturbada, mas não cairei em desespero, porque recordarei as feridas do Senhor. A partir dessas considerações, ele conclui: meu mérito, portanto, é a compaixão do Senhor. Não estou claramente destituído de mérito, enquanto ele não estiver destituído de compaixões. Mas se as misericórdias do Senhor são uma multidão de misericórdias, meus méritos também são igualmente numerosos. Cantarei da minha própria justiça, ó Senhor, lembrarei apenas da tua justiça, pois ela é minha também, uma vez que ele se tornou de Deus justiça para mim. Novamente, em outro lugar: este é todo o mérito do homem, fixar toda a sua esperança naquele que salva o homem inteiro. Em outro lugar, retendo a paz para si mesmo e atribuindo a glória a Deus, diz: a ti que a glória permaneça inalterada. É feliz para mim se eu tiver paz. A glória eu renuncio inteiramente para que, se usurpar o que não é meu, eu perca também aquilo que me é oferecido. Em outro lugar, ele é ainda mais explícito:
Por que a igreja deveria estar preocupada com méritos, enquanto tem uma razão mais forte e segura para se gloriar nos desígnios de Deus? Não é necessário indagar por quais méritos esperamos bênçãos, especialmente quando você lê no profeta: assim diz o Senhor Deus, eu não faço isso por vossa causa, mas por causa do meu santo nome. É suficiente, em relação ao mérito, saber que os méritos não são suficientes, mas assim como é suficiente para o mérito não presumir sobre os méritos, também é suficiente estar destituído de méritos para a condenação. Devemos desculpar seu costume de usar livremente a palavra méritos para boas obras, mas seu objetivo final era aterrorizar os hipócritas que se entregam a um curso lento de pecado contra a graça de Deus, como ele declara. Feliz é a igreja que não quer nem méritos sem presunção, nem presunção sem méritos. Ela tem algum fundamento de presunção, mas não méritos. Tem méritos, mas para merecer, não para presumir. Não é a ausência de presunção em si um mérito? Portanto, a igreja presume mais seguramente, porque não presume, tendo ampla causa para se gloriar na multidão das misericórdias divinas. Esta é a verdade real. A consciência perturbada encontra neste o único refúgio de segurança, onde pode desfrutar de qualquer tranquilidade quando se trata da justiça divina. Pois se as estrelas que aparecem mais brilhantes durante a noite perdem seu esplendor ao nascer do sol, o que podemos supor que será o caso com a mais excelente inocência do homem, quando comparada com a pureza de Deus? Pois será um exame inconcebivelmente severo que penetrará em todos os pensamentos mais secretos do coração. E como Paulo diz, trará à luz as coisas ocultas das trevas e tornará manifestos os conselhos do coração, que constrangerão a consciência relutante a confessar todas aquelas coisas que agora passaram até mesmo de nossa própria lembrança. Seremos instigados por um diabo acusador que tem conhecimento de todos os crimes que ele nos impeliu a cometer. Ali, a aparência externa de boas obras, que agora é o único objeto de estima, não terá valor. A sinceridade do coração é tudo o que será exigido. Portanto, a hipocrisia não é apenas aquela pela qual um homem, consciente de sua culpa diante de Deus, afeta ostentação diante dos homens, mas também aquela pela qual cada homem se impõe a si mesmo diante de Deus, pois todos somos propensos à autocomplacência e à hipocrisia. A hipocrisia, em todas as suas formas, será então sobrecarregada de confusão, embora agora possa estar intoxicada com presunção e orgulho. Pessoas que nunca olham para tal espetáculo podem, de fato, compor agradavelmente e complacentemente para si mesmas uma justiça temporária, da qual serão imediatamente despojadas no julgamento divino, assim como imensas riquezas acumuladas por nós em um sonho desaparecem assim que acordamos. Mas aqueles que indagam seriamente, como na presença de Deus, a respeito do verdadeiro padrão de justiça, certamente descobrirão que todas as ações dos homens, se avaliadas de acordo com seu valor intrínseco, estão completamente manchadas e poluídas. Que o que é comumente considerado como justiça é, na visão divina, nada mais do que iniquidade. Que o que é considerado integridade é mera poluição, e que o que é reputado glória é real ignomínia.